Fala, meus amigos, repercutir hoje a derrota do Brasil para a França nesse amistoso que acho que era o mais esperado dos últimos tempos e realmente é o amistoso que todos esperavam que traria a real dimensão de que prateleira o Brasil tá, de que nível os jogadores do Brasil estão e vão poder e onde eles vão poder chegar na Copa do Mundo. O Brasil viveu muitos anos de enfrentar seleções ali periféricas, as seleções da América do Sul nas eliminatórias, sendo que quase nenhuma delas, traz uma real dimensão de que prateleira o Brasil tá. Os dois últimos ciclos de Copa do Mundo foram muito em cima disso, né? O Brasil do Tite vencia facilmente, passava o carro nas eliminatórias e quando chegava na Copa do Mundo e principalmente e exclusivamente contra os europeus, o Brasil sempre caía fora, sempre acabava perdendo. É assim desde 2006. Mas nesses dois últimos ciclos de Copa mais recente, ficou ainda mais em evidência isso, de como o Brasil era imensamente superior às seleções das Américas e chegava na Copa do Mundo contra os europeus e nem eram europeus do nível da França, por exemplo, né? A gente viu na última Copa o Brasil perdendo para a Croácia, sendo eliminado ali no detalhe, numa falta de malícia dos jogadores do Brasil. E em 2018 foi eliminado para a Bélgica. Ambas as seleções conquistaram a sua medalha de Copa do Mundo. A Croácia em 2022 foi terceiro colocado e a Bélgica em 2018 também foi terceiro colocado. Não é desmerecer o feito dessas seleções, mas entender que não foi nenhuma seleção campeã do mundo, por exemplo, não foi nenhuma seleção que ganhou a Copa, e também não dá para dizer que a Bélgica e a Croácia são seleções de primeira prateleira, primeiro escalão, pela falta de estrelas na camisa deles, né? São seleções que vieram de uma boa safra, uma ótima safra, o caso da Bélgica, a geração belga que levou, o ápice foi inclusive nessa Copa do Mundo, e a Croácia do interminável Modric, que nesse ano em 2018 leva a Croácia a ser vice-colocada da Copa do Mundo, uma coisa jamais imaginada, né? Quem acompanhava futebol, quem conhecia de futebol ali, viu que não conhecia nada, porque foi uma incrível surpresa. E em 2022 a Croácia continuou trilhando esse caminho e foi muito bem na Copa do Mundo também. Então eu acho que era muito importante para o Brasil ter esse teste contra as seleções europeias perto da Copa do Mundo, para o próprio Ancelotti, que chegou não faz nem, sei lá, um ano, não tem um ano e meio de CBF, de seleção brasileira, o Carleto. Então ele não sabe muito bem como que esse time vai funcionar, ele não sabe, muitos jogadores ele não conhece, nunca viu na vida, os jogadores exclusivamente aqui do Brasil. A seleção não é feita só de Vini Júnior, Rafinha, etc. Tem uns jogadores do Brasil que vão acabar também indo para a Copa, e esse você pode ter certeza que o Carleto nunca parou para ver um jogo de Flamengo, Cruzeiro e qualquer outro time que seja antes de ser treinador da seleção. E acho que já deu para entender qual é o nível do Brasil, e acho que uma coisa que é muito triste, mas é incômoda, não necessariamente triste, é ver que tem outra seleção melhor que o Brasil. A safra da França é muito melhor que a do Brasil. A França vive um momento parecido como o do Brasil nos anos 90 e 2000, que tinha ali jogadores para dar e vender praticamente. O Brasil tinha uma ótima seleção principal, com alguns jogadores participando ali de todas as Copas do Mundo, como Cafu, o Ronaldo Fenômeno, teve o Roberto Carlos também, que foi figurinha carimbada em diversas Copas, mas acho que na de 94 ele não estava. Então o Brasil tinha os melhores jogadores, era a melhor seleção. O Brasil, quando perde para a França em 98, tem uma seleção melhor que a dos franceses. Mas ali aconteceu diversos fatores que levaram o Brasil a não ser campeão daquela Copa. Mas o Brasil era melhor. O Brasil era melhor que a Alemanha de 2002, o Brasil era melhor que a Itália. Em 98 e 2002, para ter uma noção, o Brasil não levou porque não quis
Só o Romário. Imagine se tivesse um jogador hoje com a metade da qualidade do Romário, se ele seria deixado de fora. Impossível. É impossível. A diferença de safra do Brasil de hoje para aquela época é imensa. É imensa. E a França, pelo contrário, a França vive de um momento maravilhoso. Você olha os jogadores de linha titulares ali, os atacantes, tem Olise, Mbappé, Dembélé, Ekitike, que é um bom atacante também, e você olha as substituições, os caras ainda tem Doué, Thuram, Barcola, que são bons ali para complementar. Doué, por exemplo, fez grande Champions League, campeão com o Paris. Então, o momento é deles, é entender isso, mas também entender que o resultado não é feito só de nome, de quem tem o melhor nome. Como eu disse, em 98 o Brasil era melhor, tinha os melhores nomes e não ganhou. E aí? Então, eu acho que não pode se apegar nisso. Porque os caras têm melhores nomes, eles têm um craque ali e tal. Pra mim, o melhor jogador dessa geração pós-Neymar faz temporada de bola de ouro. A depender do que acontecer na Champions League e na Copa do Mundo, pode ser que ele seja o próximo bola de ouro. Sendo que a França já tem um bola de ouro atual, que é o Dembélé. Que é um cara que se redescobriu no PSG, um cara ambidestro, um cara que acabou decidindo ali a Champions League e os campeonatos locais lá com o PSG. Então, o nível da seleção francesa é incrível, é imenso. E a chance deles estarem numa final de Copa pela terceira vez seguida, reeditando o que o Brasil fez nos anos 90 e 2000, 94, 98 e 2002, é imensa. E pode ser igualzinho, pode ser... Eles vencem a primeira, perdem a segunda e vencem a terceira. A chance da França chegar lá é muito grande. É uma seleção que na última Copa, quando começou, eu já imaginava que estava mais perto do que as outras de chegar numa final, só tinha que ver quem ia jogar contra. Tava com uma confiança forte no Brasil, mas quem acabou indo foi a Argentina. Uma seleção também pior do que a França. Mas a Argentina estava cheia de vontade, cheia de disposição, cheia de confiança, cheia de garra, e foi o que levou os caras até lá. E o sonho deles, combinados com o sonho de levar o Messi a essa glória. É uma junção ali de... junta todo mundo nesse mesmo caminho, nesse mesmo trilho, e vamos fazer acontecer. Isso eu não vejo no Brasil. Não acontece. Até porque o cara, a cereja do bolo, a estrela da companhia, que é o Neymar, não tá nem sendo convocado. Não tá nem chegando perto. Muito se fala sobre a forma física, se o Neymar vai poder entregar, se ele é o mesmo de antes. E não é. O Neymar não é o mesmo de antes, não vai ser, ele mesmo disse que não vai ser o mesmo. Mas não é por isso que ele não pode agregar nessa seleção. A gente viu hoje uma partida péssima de jogadores que a gente não tem nem dúvida que estarão na Copa dos Estados Unidos. Rafinha faz um primeiro tempo apagado, ele não tem uma crítica a falar, pô, o cara foi mal, foi horroroso, tudo que ele tentou deu errado. Não, ele foi apagado. Aí saiu no intervalo, pô, veja bem, o cara aqui no Barcelona destrói, joga muita bola. Aí quando é pra jogar com o Brasil, contra a França, cara, um duelo de Copa do Mundo, sabe? A atmosfera que esse jogo passou foi uma atmosfera de Copa do Mundo. Pode ser muito bem uma semi, uma quarta de final. Pode ser, se o Brasil chegar até lá. Eles vão chegar. A França vai chegar. É inegável. As últimas duas Copas eles estavam lá. E assim, o cara num embate desse sai. Tava com... machucou, dor, meu, tá bom, né? Tá bom. E tem também Vinícius Júnior, um jogador que quando o Brasil tinha que inventar a camisa branca, de novo, né? Trazer aquela camisa de 2019, reestilizar e dar pro Vinícius, porque aí ele acha que tá no Real Madrid e vai poder desempenhar o bom futebol que ele sabe.
Porque é impressionante como a camisa do Brasil pesa para ele. E ainda deram a 10, faixa, e a CBF disse lá que ele vai ser o 10 da Copa do Mundo. A não ser que o Neymar vá. Se o Neymar for, o Neymar é o dono da camisa. Se o Neymar não for, é Vinícius Júnior camisa 10. E o Brasil está preparado para ter um camisa 10 omisso? Porque aí sim, tudo que ele tentou deu errado. Teve um lance lá no primeiro tempo que o Theo Hernandes desarmou o Vinícius Júnior numa facilidade que parecia adulto contra criança. Foi uma coisa assim vergonhosa de ver. O primeiro gol da França eles fazem a partir de uma roubada de bola em cima do Casemiro, que fez uma ótima partida. Mas ali ele perde a bola, há o lançamento para o Kylian Mbappé, ele sai na velocidade e assim, olha a diferença desse cara para quem tá defendendo ele. Então, tudo bem, eu não acho que essa vai ser a zaga titular do Brasil na Copa. Mas imprime ali uma falta de confiança da torcida, de quem tá vendo. O Mbappé passa que nem se fosse nada e faz o gol de cavadinho, um golaço. E também o Wesley teve a missão ingrata de ter que marcar o Mbappé. O francês passou por ele como quis. A impressão que dava, e é uma coisa muito triste é um feeling muito triste de ter quando você tá vendo uma partida de futebol, de que o jogador adversário vai passar quando ele quiser. Você pensa, quando o Mbappé forçar, ele passa do Wesley. Basta ele querer. Basta ele não querer voltar ao jogo, tocar, trabalhar a jogada por dentro. Se ele quiser ir pra cima, ele vai todas as vezes. Se é o seu time, se você tá vendo uma partida do seu time, tudo bem, é o que tem. Mas agora, quando você tá vendo a partida da seleção brasileira, são nomes escolhidos a dedo. Ninguém pediu pro Carlo Ancelotti pra estar ali. O Samir Chald não escolheu. Se fosse com outro técnico, até poderia dizer, olha, esses são jogadores de empresário, tudo. Mas um cara do tamanho do Carlo Ancelotti, acho que não tem ninguém interferindo na convocação dele. Digo assim, de poderes superiores lá, da alta cúpula da CBF, sabe? Ah, traz esse jogador porque ele joga no time tal, ou porque... Não. Se fosse assim, o Neymar estaria na seleção, pelo clamor nacional. E... aí no segundo tempo, o Pamecano é expulso, acende aquela esperança do Brasil virar o jogo e tal, coloca Luiz Henrique no lugar do Rafinha, porque assim, o Luiz Henrique engoliu o Rafinha. A apresentação dele no segundo tempo foi muito boa, pelo menos ali no começo, deu um fogo, um ânimo, o Brasil apertando a França, indo pra cima, um a mais, tal, e aí toma o balde de água fria, gol do Ekitike. Que é bom jogador, bom centroavante. Se deixar ele cara a cara com o goleiro ali, naquela facilidade que ele teve, ele vai brocar. E aí acabou, meu. Balde de água fria, os jogadores já fica aquela coisa, né? Tipo, os caras são foda mesmo. O Brasil ainda consegue diminuir com o Bremer, que tem umas 3 chances ali. O Bremer, tem uma que ele pega ali, se fosse um atacante ali, um jogador com um refino técnico na finalização, tinha feito aquele gol, pegou um sem pulo ali cara a cara com o goleiro, e isso mostra que os jogadores do Brasil, quem estava bem mais posicionado ali não era o atacante, não era o João Pedro, não era o Vinícius, era o Bremer. O cara foi pra cima lá, fez o gol dele, se animou e foi pra cima, e quase que ele faz mais 2, teve 2 chances ali ótimas. Se fosse um atacante com esse ânimo, com esse ímpeto, o Brasil teria empatado, quem sabe virado o jogo. Mas falta um brilho da parte do Vinícius Júnior ali. Falta um brilho, uma coisa. Não sei o que acontece. Enquanto isso, o colega dele de Real Madrid tem prazer de jogar com a camisa da França. A França colocou ele nesse status de prateleira, de primeira prateleira de jogadores. Não foi o PSG, não foi o Real Madrid, foi a França. Porque esse cara, esse Mbappé, ganha a Copa do Mundo com 19 anos e meio que se apresenta ao mundo dessa maneira. Simplesmente ganhando a Copa do Mundo, fazendo gol na final. E em 2022 ele vai lá e faz melhor ainda,
faz um hat-trick na final, se torna o jogador com mais gols em finais de Copa do Mundo, com 4. Ultrapassa diversos nomes importantíssimos da história, inclusive Pelé. E nessa Copa do Mundo de 2026, ele tem tudo para se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Ele e Messi podem ultrapassar Miroslav Klose, mas assim, pensando que o Mbappé terá mais 2 Copas, pelo menos, além dessa de 2026, ele com certeza, a não ser que aconteça uma tragédia, alguma coisa absurda, ele com certeza se tornará o maior artilheiro isolado de todas as Copas do Mundo. Então esse cara é um cara que o Vinícius Júnior poderia olhar, e o Rafinha também, mas digo mais o Vini porque é colega. Ele poderia olhar e, quem sabe, se espelhar. É um cara da mesma geração, é 2 anos mais velho que o Vini, e tem sempre um tempero especial dele jogando com a seleção. Então eu entendo que o maior nome do Brasil não estava. O maior nome do Brasil continua sendo o Neymar, apesar do Vinícius, Rafinha fazerem ótimas temporadas, terem ótimos números, o Vinícius fazendo grandes apresentações na Champions, quebrando recordes aí, números expressivos, mas isso não se traduz em bom futebol com a amarelinha. Então tá na hora de querer, Essa é a palavra. Tem que querer dar o sangue, porque Copa do Mundo é isso, é um torneio de tiro curto. Se você já começar meio capenga ali, e mesmo antes, né, da Copa do Mundo, o cara já vai sem confiança nenhuma, com o Brasil inteiro metendo paulada nele, já fica complicado. O próximo jogo do Brasil é contra a Croácia, algoz do Brasil nessa última Copa do Mundo, e também vai mostrar muita coisa, né? Porque se o Brasil ganhar bem, passar tranquilo da Croácia, vai dar uma dimensão melhor, até. Porque assim, a França é elite. Então perder para eles é ruim, é chato, o Brasil nunca entra para perder. Mas tá bom, é a França. E o Brasil não estava completo, não deve ser esse Brasil que vai ser o titular na Copa do Mundo, né? A começar pelo goleiro, que é o Alisson, que acabou se machucando. Então tivemos o Ederson, um jogador que está jogando na Liga Turca. Então acho que vai melhorar muito quando o Alisson voltar também. Acho que o Neymar tem muito a agregar para ser o cérebro dessa equipe. Para ser aquele jogador meio atacante que vai ser o arco para as flechas. Vini Júnior, Rafinha, Endrick, João Pedro, quem quer que seja que esteja ali no comando do ataque. E ele acaba ganhando muito, né, com essa derrota do Brasil. E se perder para a Croácia, vai ganhar mais ainda. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele não diga que tá torcendo contra, aí não deve estar. Mas eu não acho que ele ganha porque o Carleto vai olhar e falar, preciso do Neymar. Eu acho que ele ganha porque o clamor nacional será imenso. Quem gosta do Neymar vai ter motivos de sobra para falar aos 4 ventos e repetidas vezes que o Neymar merece estar na Copa do Mundo, porque o Vinícius Júnior não entrega, porque o Rafinha não entrega, porque o João Pedro não fez gol, não tá jogando nada, porque o Endrick não... Enfim. Vão pegar todo o ataque do Brasil, todos os caras que estão na linha ofensiva do Brasil, e vão usar as más atuações deles para justificar ali a volta do Neymar. E isso pode ajudar sim a convencer o Ancelotti. Porque uma coisa é os influencers, cantores, os parças do Neymar fazerem aquela movimentação esdrúxula, criticando o Ancelotti, se orienta Ancelotti. Tipo assim, porra, você tá falando de um cara que tem um tamanho imenso pro futebol. O Ancelotti é maior que o Neymar pro futebol. A contribuição dele e o seu currículo falam por si só. Isso não vai colar com o Ancelotti. Mas agora, más atuações dos jogadores de ofensividade do Brasil e o clamor nacional, a torcida pedindo, isso sim pode colocar o Neymar de volta à seleção brasileira. O que você achou dessa derrota do Brasil para a França? Deixe sua opinião, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu!